Teleconsulta no ar, hoje para falar de um assunto muito frequente, né? Um problema muito frequente que preocupa muita gente, mas que tem tratamento. Nós vamos conversar sobre acne com o Dr. Valdenor Lopes, dermatologista. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Salatiel. Agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho desse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, estudo bastante sobre esse assunto, e é um assunto bem comum, né, no nosso meio, no meio da dermatologia. Então, vamos lá. Doutor, acne é algo exclusivo do adolescente ou não, né? É comum também a gente encontrar pessoas, né, jovens, adultos, com o problema. Fale um pouco da incidência da acne na população. A acne, na verdade, eu posso fazer uma pequena introdução só para o pessoal entender um pouquinho o que é acne, Salatiel? Com certeza. Perfeito. Então, a acne, na verdade, é uma lesão que ela é causada principalmente pelo aumento da produção de sebo, que é feito lá nas glândulas sebáceas, que a gente tem principalmente em região do rosto, do colo e do dorso, na parte das costas, né? Esse excesso de oleosidade deixa os poros, todos os poros daquela região, obstruídos. Isso aumenta a proliferação de bactérias, principalmente, e resulta naquilo que a gente chama de cravos, né? Que é popularmente chamado de cravo, para a gente, na dermatologia, a gente chama de comedão, né? Quando ocorre essa inflamação, a gente acaba transformando esse cravo em espinha. Então, a espinha nada mais é que esse cravo que sofreu um processo de inflamação, né? E essas condições a gente classifica em alguns graus. Então, a gente tem o grau de acne tipo 1, a acne tipo 2, a acne tipo 3 e a acne tipo 4. Esse grau de acne a gente diferencia principalmente pelo tipo da lesão que a gente tem presente no nosso rosto, por exemplo, né? Então, quando a gente só tem cravo, sem nenhuma lesão inflamatória, a gente chama isso de uma acne grau 1, né? A grau 2 é quando a gente já tem o cravo com alguns processos inflamatórios. Grau 3 é quando a gente tem também os cravos com pústulas, né? Que são pequenas bolinhas, para as pessoas entenderem, que a gente chama de pústula, de pápula, e a pústula, na verdade, é quando tem essas pápulazinhas com secreção dentro, né, com conteúdo secretivo lá dentro, purulento. E cisto também. E a grau 4, que são as mais graves, né, é quando ela já forma, inclusive, cistos, aqueles cistos bem grandes, e até túneis, né, então faz aqueles cistos que fazem túneis, fazem aqueles nódulos no rosto, né, essa seria a mais grave, né. E aí, voltando um pouquinho no que você me perguntou, nessa questão de, tem um momento que tem, ou qual que é a maior incidência? Na verdade, a maior incidência é mesmo nos adolescentes, né? E principalmente ali na pré-adolescência já pode começar. Então, a pré-adolescência que começaria ali por volta de 8, 9 anos, a gente já pode começar a ter uma incidência de acne. Porém, a gente tem acne até em neonato, né? Então, a gente pode ter acne em bebê e pode ter acne, por exemplo, numa mulher adulta, uma pessoa com 60 anos. Mas a principal incidência mesmo é na pré-adolescência ali até os 18, 19 anos. Agora, nós escutamos que comer sardinha, comer chocolate, tem uma lista de alimentos, né, que nós escutamos a nossa avó, a nossa mãe, a tia falar. Eu escutei muito isso, acho que mais na fase da adolescência. Eu nunca tive assim muita acne, mas era comum também surgir. É uma doença que está relacionada à alimentação, estilo de vida? Quais são as causas reais? Então, uma delas seria essa, né? Então, é um dos fatores de risco para o início da acne, né? Mas essa questão da sardinha e principalmente do chocolate, da gordura, hoje com os estudos a gente percebe que o maior vilão aí quando a gente fala de acne é principalmente os açúcares, né? Os doces, a farinha branca. Por quê? Porque o excesso do consumo do açúcar, seja ele na forma de doce ou na forma de farinha branca, que nem pão, massa, né, macarrão, essas coisas todas, ele acaba estimulando a produção da insulina, né? Então, quando a gente fala em açúcar, a gente acaba lembrando da insulina. E o que é isso? O que significa a insulina ter essa relação com a questão da acne? Porque a insulina é um hormônio que, entre outras funções, ela estimula a atividade lá da glândula sebácea, que é aquela glândulazinha que eu falei lá no início sobre a causa da acne,
Então, ela estimula a produção, na verdade, ela estimula a atividade maior dessa glândula. Como ela vai ficar mais ativa, acaba que ela produz um pouco mais de sebo, tornando aquela região um pouco mais oleosa, o que pode, na verdade, acabar vindo a trazer esse problema que é acne para aquela região. Então, a questão da alimentação hoje caiu um pouco por terra, a questão do chocolate, das gorduras, e a gente acaba colocando como vilão mesmo mais os açúcares. Doutor, agora quando que a acne passa a ser preocupante? Porque é comum surgir um cravo, uma espinha, depois some, só que tem gente que surge numa quantidade muito grande e também a reincidência, né? Então, quando que é preocupante? Eu não vou nem perguntar quando procurar o médico, porque na realidade deveríamos procurar o dermatologista, outras especialidades médicas de modo preventivo, não só para tratamento, mas quando que realmente não, é uma situação preocupante, passou do limite. Na verdade, você tocou num ponto que é bem interessante, que é isso mesmo. Deveria se fazer prevenção. Então, na primeira lesão, por exemplo, já deveria se procurar um dermatologista para iniciar o tratamento. Agora, a preocupação, principalmente, quando começa a se ter muitas lesões, por quê? Porque, principalmente pensando no adolescente, no pré-adolescente ali, é uma fase que eles estão muito em transição hormonal, transição com o corpo, eles começam a ter alguns problemas em relação à mudança de corpo, tudo, e a acne é só um fator que pode prejudicar ainda mais essa questão da fisionomia, né, do aspecto dele que ele tem externo do corpo dele, isso pode só piorar. Tanto pode piorar e tanto é preocupante que a gente tem, inclusive, uma taxa bastante importante de incidência de suicídio nessa fase de idade por conta do aparecimento e do surgimento da acne, porque é uma coisa que tem um estigma para eles no relacionamento, né, naquele relacionamento social ali, com um ciclo de amigos que causam bastante problema, principalmente essas que eu acabei dizendo lá, uma acne, por exemplo, uma acne grau 3 ou grau 4, porque deixa o rosto bastante deformado. Então, eu acho que assim, o preocupante para mim, como dermatologista, seria, iniciou a lesão, aí a gente já tem que começar a se preocupar. Então, os pais que estão nos assistindo devem se preocupar com isso, devem levar seus filhos no dermatologista para avaliar a questão da acne, mas também outras questões, né, outras doenças de pele. Então, porque a consulta, né, fugindo um pouco do assunto, a consulta com o dermatologista, ela é uma consulta ampla, né, doutor? O dermato, ele vê o seu cabelo, a sua pele, ele analisa o seu corpo, faz ali um monitoramento, né, buscando alguma coisa que esteja fora do normal, não é isso? Fala um pouco dessa experiência da consulta de modo preventivo, falando de acne, mas falando como um todo, o que é que o dermato vê na consulta, não só do adolescente? Dentro da dermatologia, o que a gente mais cuida, na verdade, né, o nosso foco, né, dentro da dermatologia seria a pele, a unha e os cabelos, né? Então, isso é o que basicamente a gente cuida. Dentro dessa pele, unha e cabelos, porque fica parecendo que é só uma parte externa, a gente tem muita doença sistêmica que acaba surgindo ou aparecendo ou desenvolvendo alguma coisa, por exemplo, na pele. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Mas geralmente a gente está vendo isso, a gente está vendo pele, unha e cabelo, né? E a gente trata, na verdade, desde lá um bebezinho, a partir do momento que ele nasce, que ele pode ter alguns probleminhas de pele, a gente já começa a fazer essa avaliação, até o idoso lá, já 90 anos, principalmente nas questões de lesões de pele, dos cânceres de pele, né? Que é uma preocupação bastante importante e que a gente está sempre de olho. Doutor, nós vamos falar ainda hoje sobre o tratamento da acne, né? Os recursos que nós temos. Mas antes de falar nesse assunto, eu gostaria de saber se a acne não for tratada, quais são as consequências? Pode evoluir para uma outra doença, além da questão, né, dos prejuízos estéticos? Não, na verdade, o não tratamento da acne, a principal consequência seria as cicatrizes, né? Porque em algum momento aquele processo inflamatório ele acaba se resolvendo, porém onde ele se resolve ele vai formar uma cicatriz.
E isso também é uma coisa que esteticamente é bastante problemático, porque são cicatrizes que ficam esteticamente bem ruins, assim, né? E aí causa bastante problema. A gente tem hoje bastante paciente que nos procura por conta exatamente disso, de não ter feito um tratamento no momento certo, né? E com cicatriz de acne e muito incomodado com a cicatriz. Então, basicamente, o principal problema da acne seria mesmo a cicatriz. Uma doença mais sistêmica, alguma coisa que tem uma repercussão um pouco mais grave, não necessariamente. Com a acne, não. Agora, você falou que pode, assim, com o tempo se resolver, assim como não pode, né? Tem gente que fica, por um longo período, tem uma reincidência. Esse se resolver, ele está condicionado a uma idade? Depois de uma certa idade, a tendência é melhorar? Claro que isso não descarta, né? A pessoa não pode abrir mãos do tratamento, porque tem essa consequência que ela vai levar para a vida, que são as cicatrizes, e precisa então de um tratamento posterior que pode ser muito mais complicado, né? Ou um resultado mais difícil de ser alcançado do que se tratar na origem do problema logo no início. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, a prevenção sempre é a melhor coisa para quando a gente pensa em saúde, sempre a gente pensa que prevenir é muito melhor que a gente remediar depois, né? E na acne não é diferente. Então, o ideal é que se começassem a surgir as lesões, principalmente nessa fase da pré-adolescência ou da adolescência, que o jovem precisa muito ainda do pai, né, tá encaminhando esse paciente para a gente estar olhando, porque se é um adulto ele vai sozinho, né, mas quando é um adolescente ele precisa, né, que o pai marque uma consulta, que leve para a gente fazer uma avaliação. Então seria bastante importante que no início das lesões já nos procurasse para a gente iniciar o tratamento. Porém, se isso não acontecer e isso evoluir para uma acne mais grave, por exemplo, uma acne grau 4, pensando numa acne mais grave, o trabalho já é um pouco mais complicado, né? Então, assim, para a gente chegar num tratamento efetivo, de terminar com essa acne, já é mais grave, a gente tem que abrir mão de algumas medicações, às vezes que tem um problema com o paciente, depois quando a gente for falar do tratamento eu vou falar que a gente tem uma medicação que ela é bastante efetiva, que hoje é o que a gente tem de único, né? É o único tratamento que a gente tem, que é tratamento mesmo, né? Ele acaba com a acne, é uma medicação, mas que ainda tem um certo tabu sobre essa medicação. Porém, dá para se tratar, dá para a gente pegar esses graus mais evoluídos, aí, mais complicados de acne e fazer o tratamento, mas claro, como tudo, sempre quanto mais a gente postergar o tratamento, sempre é mais difícil, mais demorado, né? O resultado é mais longo, mas a gente consegue sim tratar. Excelente. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar com o doutor sobre esses tratamentos. Tratamento medicamentoso, tratamento estético. E será que aqueles tratamentos que você costuma ver na TV, a propaganda do sabonete, do creme, será que funcionam? O doutor vai responder tudo pra gente no próximo bloco. Então, vai lá na cozinha, pega sua água, seu café, mas não sai daí que eu volto já. A literatura nos faz compreender a complexidade de nossa própria existência. Sou J. Rodrigues Vieira, escritor ficcionista, e convido você para novas experiências de leituras através da estética na era digital. Literatura é arte, a arte que reúne em palavras e entendimento as demais artes. Estamos de volta aqui no Teleconsulta, hoje recebendo o Dr. Valdenor Lopes, médico dermatologista. Estamos tirando dúvidas sobre acne e hoje nós vamos falar sobre o tratamento, né? Que é muito importante você cuidar
especialmente logo no início para evitar as sequelas, mas também existem tratamentos para as sequelas. Doutor, nós falamos no bloco anterior sobre as complicações, agora vamos falar sobre as soluções. Hoje em dia nós temos quais tipos de tratamento? Tratamento oral, tratamento estético, existe um melhor tratamento ou existe o melhor tratamento mais indicado para cada caso? Esclarece para a gente essa dúvida que eu tenho certeza que muita gente esperou até esse momento do programa para saber isso. Sim, claro. Sim, tem. A gente sempre passar pela avaliação do dermatologista, né? Isso é a primeira coisa, né? Nenhum tipo de tratamento para acne ou para qualquer outro tipo de problema de pele, a gente gosta que o paciente acaba fazendo sozinho. Por quê? Porque pode ser que a gente tem muito, escuta isso muito em consultório, mas o meu vizinho, ou meu primo, ou meu amigo, ou esse, aquele, faz uso desse tipo de coisa que eu faço, que eu vou fazer. Não. Por quê? Porque a gente precisa de uma avaliação médica, isso não tem jeito. A gente precisa passar pela avaliação, cada caso é um caso, mas basicamente, falando em medicação, quando a gente fala em tratamento para acne, a gente tem uma droga exclusivamente que chama isotretinoína, que o nome comercial é Roacutan, que é a droga hoje que a gente pode dizer que é um tratamento definitivo para acne. Porém, ela tem mesmo uma indicação, né? Geralmente a gente gosta de usar essa medicação naquela acne grau 3 ou grau 4, porque são acnes de mais difícil tratamento, e como ela é uma medicação que é uma medicação para tratamento exclusivo da acne, ela é o que traz os melhores resultados. Uma acne grau 1, grau 2, a gente consegue iniciar com outros produtos que não a isotretinoína, com bons resultados também. Mas geralmente a gente associa aí um antibiótico via oral, por exemplo, numa grau 1 ou grau 2, com produtos tópicos, né? Então cremezinhos que a gente usa à noite, e a limpeza da pele, que é bastante importante, principalmente quando a gente pensa num paciente com a pele bastante oleosa. Então esse paciente, dentro do skincare dele, né, que são os cuidados com a pele que ele vai ter que ter no tratamento da acne, é bastante importante a questão da limpeza. Então é um paciente que ele vai ter que fazer uma higienização, por exemplo, usando um sabonete ou uma loção específica para a pele acneica de manhã e à noite, né? A medicação via oral, que ela é usada durante um período de no máximo 3 meses, mas que tem bastante efetividade e resultados bastante interessantes. A isotretinoína, especificamente falando dessa substância, é uma substância que tem, eu até falei no outro bloco, né, que ela tem era uma medicação que tinha um certo tabu. E qual é o problema? Na verdade, não um tabu, né, mas o problema dessa substância. É uma substância que ela está no mercado aí há mais ou menos 40 anos, e dentre esses 40 anos nunca teve nenhuma proibição, né, dessa substância. Isso significa que é um produto bastante seguro para ser usado. O problema da isotretinoína é que ela é uma substância teratogênica. E o que significa isso? É uma substância que pode causar deformidades no feto. Então, por exemplo, as mulheres, a gente não tem essa preocupação com homens, mas a gente tem essa com as mulheres. Quando do uso da isotretinoína, a gente tem que ficar bastante seguro que essa pessoa não vai engravidar, que essa mulher não vai engravidar. Por quê? Porque engravidando, a chance do feto dela ter algum tipo de deformidade pode chegar até 30%. E isso é uma porcentagem bastante grande quando a gente pensa num problema tamanho um feto teratogênico. Então, a gente tem que ter bastante segurança quando a gente vai indicar essa medicação, essa droga para o paciente, porque a gente tem que ter uma segurança e deixar bem claro com o paciente dessa questão. Então a gente tem que explicar isso para ela desde a primeira consulta. Antes de iniciar o uso da medicação, a gente tem que solicitar alguns exames, dentre eles a gente tem que solicitar um teste de gravidez para saber se o paciente está grávido ou não, e depois fazer esse acompanhamento mensalmente, né, solicitando novos testes e conversando com ela sobre a questão dos métodos contraceptivos. Então ela tem que fazer uma contracepção, seja ela oral, pode ser DIU, mas ela tem que ter alguma coisa que a gente fique seguro e tranquilo, tanto para a gente como médico, como para a paciente, de que ela não vai engravidar. Tirando isso, é uma substância que hoje a gente trabalha com doses mais baixas. Tinha antigamente, que a gente trabalhava com doses mais altas, um problema dela dar uma certa secura, né, nas mucosas,
principalmente região de lábio, de olho, mucosa vaginal. E hoje, por a gente trabalhar com doses um pouco mais baixas, acaba que a gente não tem muito mais esse tipo de problema. E quando a gente tem, o paciente se queixa, a gente consegue resolver bastante tranquilo, com colírio, com um protetor, um umidificador labial. Então é bem tranquilo trabalhar com essa droga. Mas é uma droga que eu falo, hoje tratamento definitivo para acne é o uso da isotretinoína. E as outras medicações a gente tem bons resultados, mas principalmente nessas acnes um pouco mais tranquilas, que é uma acne grau 1 ou grau 2. O doutor falou uma coisa importante, que é o risco, né? No caso da mulher, da gestação. Então, realmente, a automedicação deve ser evitada em todos os casos, porque no caso dessa medicação, pode ter esse problema, mas também pode ter outros problemas, né, doutor? A associação do uso de 2, 3 medicamentos pode ter uma interação, pode ter uma complicação. Às vezes a pessoa ela vai comprando um remédio, 2 e vai juntando isso no seu organismo e nem sempre há uma compatibilidade entre os medicamentos. Entre outra série de fatores, né, e efeitos colaterais que sempre pode ter. Então é importante sempre bater nessa tecla e alertar quanto aos riscos da automedicação. Correto, doutor? Perfeito, perfeito. Sua fala foi perfeita. Isso a gente não está falando só da isotretinoína, a gente fala isso para qualquer tipo de medicamento, né? Então é sempre importante por isso da avaliação do médico. Por quê? Porque ele vai verificar isso. A senhora usa algum medicamento? O senhor usa algum medicamento? Não usa? Qual medicamento usa, né? Para qualquer tipo de tratamento que a gente está falando dentro da medicina, a gente vai ter que ter essa preocupação, inclusive nesse sentido, de saber se essas drogas têm alguma interação, se não tem, porque tem substâncias que são incompatíveis, que a gente não pode tomar, tem substâncias que potencializam o resultado ou o efeito de outra medicação, que também é um problema, porque se eu tomo uma medicação para fazer um efeito X, eu não quero que ela faça 2X, né? Eu quero que ela faça só aquele efeito esperado, né? Então, ou pior, né? Às vezes a gente usa substâncias, por exemplo, que elas podem inibir, né, a ação daquela medicação, e às vezes aquela medicação é uma medicação importante, eu não posso fazer com que ela não haja, né? E aí eu estou usando uma outra droga que interage e que acaba fazendo com que aquela medicação não funcione, né? Deixe de ter a ação esperada. Então isso foi bastante importante a sua colocação. Doutor, além disso, a questão do skincare, né? Os produtos hoje são muito acessíveis, nós vemos o apelo comercial, muita propaganda de produto, não só para acne, mas para uma série de tratamentos, né? Alguns produtos são comercializados livremente e não é assim, tipo, você vai lá, pega na prateleira da farmácia, às vezes um produto até bom. Nós temos opções de produtos muito bons no mercado, de laboratórios conceituados, mas nem sempre aquele produto atende à minha necessidade. Eu mesmo passei por isso, eu comprava alguns produtos de uma marca muito boa, mas quando eu fui no dermatologista, a minha necessidade era outra, porque nós temos tipos de peles diferentes, nós somos seres únicos, né? Então, assim, quando se fala de skincare, tem a questão do produto certo para cada pessoa e só o médico vai saber indicar, prescrever e não só o produto, mas a forma de uso também, certo? Exatamente. A gente sempre fala que na medicina a gente individualiza o tratamento, né? Não dá para a gente fazer uma receitinha de bolo, para todo mundo é a mesma coisa, né? Isso não funciona. Então esse tipo de conduta não é uma conduta que a gente espera dentro principalmente da nossa área, que é a medicina. Então, assim, a gente tem que individualizar, tratamento é individual, a gente tem que fazer avaliação, a gente tem que ver as outras comorbidades que às vezes o paciente tem outros tipos de doença, então tudo isso a gente tem que se preocupar. Então é exatamente o que você falou, não é ir lá na drogaria e comprar, na farmácia e comprar o produto porque está dizendo que aquele produto trata acne, né? Não, porque talvez, muito provavelmente, o tipo de acne que ele tem, o tipo de pele que ele tem, não vai ser compatível com aquele produto e, na verdade, ele vai acabar só gastando dinheiro e quando pior ainda, além de causar dinheiro, pode piorar, né? O aspecto pode piorar o problema, pode causar mais irritação na pele, por exemplo, né? Então isso é um cuidado que tem que ter de passar por avaliação médica sempre, tá, Santi?
Excelente, doutor. Foram informações muito esclarecedoras. Eu tenho certeza que o doutor tirou muitas dúvidas do adolescente, do pai do adolescente, do adulto, né, que hoje convive com essas cicatrizes. E esses tratamentos, né, doutor, hoje estão cada vez mais populares, mais acessíveis, então não tem desculpa. Para você cuidar da sua pele, para você ter um rejuvenescimento, melhora a sua aparência, porque isso não é uma questão de vaidade, certo? Quando você se sente bem, isso reflete no trabalho, no casamento, é autoestima. O doutor deve ter uma experiência assim, de antes e depois dos pacientes, e isso muda a vida. Muda, transforma. A gente percebe quando ele chega pra gente, né? Como que a gente vê pela paciente, né? E quando a gente consegue o resultado que ele espera, como ele vem totalmente diferente. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente está falando nos jovens, né, Salatiel? Porque para eles ainda é uma fase de muita transição na cabecinha deles, né? Então é importante a gente cuidar, né, ter bastante cuidado nessa transição da vida deles, para que eles não tragam depois para a vida adulta, né, problemas, principalmente transtornos mentais e emocionais, por conta, às vezes, de uma coisa que a gente poderia ter resolvido de uma maneira mais rápida e fácil. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Teleconsulta. Os contatos do doutor estão aqui na tela. Se você ficou com dúvida, entre em contato, agende a sua consulta. Acredito que dá para fazer, né, uma avaliação por telemedicina também, né, nesse formato do nosso programa, doutor. É possível? Sim, Salatiel. Principalmente tratamento da acne, a gente consegue avaliar o paciente bastante tranquilo, né, na questão da telemedicina. Algumas coisas não, mas a acne dá. Eu trato bastante paciente por telemedicina. Dá pra gente fazer a avaliação e o tratamento também. Hoje, bacana, com a questão da telemedicina, com a receita, com a assinatura eletrônica, essas coisas facilitaram. Facilitou muito, né, doutor? Facilitou muito. Com certeza. Então entre em contato e entre em contato conosco também. Diz pra gente o que você quer ver aqui no programa e eu vou consultar um especialista para ajudar você. Espero você próxima semana.